Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, estamos iniciando mais um Café com Fé. Muito boa noite. Hoje nós estamos aqui com um casal muito alegre, um casal muito animado. Ô, meu pai, vamos apresentar esse povo? Vamos. Como que você chama? Eu sou o André da Janaína. Eu sou a Janaína do André. Muito bem, olha que lindinhos os casais, gente. Que love, que amor. Esse casal aqui é um casal muito querido, um casal muito amigo. E um casal também que tem uma história de vida, uma história de amor muito própria desse tempo que estamos conhecendo, estamos vivendo aqui na nossa igreja. O tema de hoje é sobre casais de segunda união. André, você, quando foi na sua juventude, você sonhava em se casar? Sim. Constituir uma família? Sim. Eu não sei porquê. Eu queria ser padre desde pequeno, já tinha vontade de constituir. Na verdade, a minha família é uma família bem católica, né? Eu fui criado dentro da igreja e tudo, então você é criado com aquela vontade, né? de repetir o que os pais fizeram, né? Casar na igreja e tal. Aqui não dá pra ver, né? Mas tô vendo aqui a foto dos seus pais ali, né? Muito bonita. E Janaína, você quando você era jovem, você também tinha desejo de casar, constituir uma família? Tinha. Mas antes eu tinha um desejo quase parecido com o senhor, mas era de ser freira. É isso que eu perguntava. Vocês tinham, nunca passou na cabeça ser padre? Não. Mas passou a vontade? Na minha passou, porque eu estudei em escola de freira, então eu tinha muita vivência com elas, né? Passava o dia inteiro lá, então passou pela minha cabeça, mas rapidamente Passou. Não ficou. E Eu depois também, a vontade de casar. Eu passei, fiquei, depois eu pensei, depois repensei e falei, eu vou. Caramba, gente, que história de vida. Hoje, quando a gente vê, né, quando um jovem tem o desejo de formar uma família, logo cedo, assim como um padre também, ele fala, bom, eu quero me dedicar a Deus, eu quero me dedicar a um serviço específico, ser missionário, logo cedo já traz ali um desejo. E assim como vocês que já tinham uma vocação, né, um desejo no coração de formar uma família, de transformar-se com outra pessoa numa única carne, num único ser, logicamente, né, vocês tiveram aí, durante toda a juventude, conheceram vários caminhos, diversos caminhos, uma realidade que todos nós conhecemos. Padres, leigos, também casados, que é o amor. Amor é bom? É ótimo. É bom demais. É bom demais, né? Dá pra viver sem amor, gente? Não dá. Quando a gente ouve, né, sobre o amor, eu gosto muito de falar isso, que a gente vive uma vida solitária, pode até estar casado com alguém do lado, porque se a gente não viver com o amor de dentro de nós para o outro, servindo a outra pessoa, a gente acaba deixando de lado o sentido pleno, o contato que nós temos, a oportunidade que nós temos de se encontrar com Deus, porque Deus é amor. Então, por isso que como padres, como casados, como consagrados religiosos, como solteiros, como você estiver, todos nós temos essa vocação primeira do amor. Bom, como eu falei, hoje o tema, né, a gente está falando sobre casal de segunda união. A gente já teve ano passado, né, um tema muito parecido sobre isso, no qual a gente falou sobre um documento do Papa, né, sobre esse tema especificamente da família, chamado A Alegria do Amor, Amoris Laetitia. Nesse documento, o Papa ele toca num assunto muito importante também da nossa igreja, na nossa realidade da igreja, que é a realidade do matrimônio. O sacramento do matrimônio é, como o sacramento da ordem, que o padre recebe, um sacramento único e indissolúvel. Olha que palavra difícil. Quando a gente fala de solúvel, né? Eu lembro de uma coisa, não sei, já tomaram. Nesse café, já tomaram? Hoje o nosso programa é Café com Fé, né? Também que a gente podia depois do Nescafé tomar, para tomar nesse friozinho. Quando a gente vai fazer o Nescafé, você pega o café, né, que está no suquinho, você joga
Chega com água e dissolve, né? Ele tem aquela propriedade de misturar-se. E aquilo que ele era antes misturado com água, ele se transforma no café. Quem gosta de café, já vá preparando seu café com fé. Aliás, espera, depois você pode dar uma pausa no vídeo, já aproveita e já deixa o seu like aí, já curte o vídeo, deixa o seu joinha, ativa o sininho e depois compartilha com outras pessoas, tá? Então você está aí, pode dar um pausa, prepare seu café, que já tem muita fé aqui nesse lugar, nesse momento, nesse vídeo. Quando ele se mistura, ele deixa de ser aquilo que ele é, ele se solubiliza. Quando a gente fala que o sacramento ele é indissolúvel, é porque ele não mistura, ele não se mistura. Vou perguntar para você, André, você já casou? Sim. E Janaína, você já casou? Não. Não casou? Meu Deus, mas como é que vocês estão vivendo juntos? Vocês são amigos, irmãos, parentes? Vocês vivem juntos? Nós somos um casal em segunda união. Vocês são um casal em segunda união, muito bem. Quer explicar um pouquinho sobre o que seria isso? Podemos explicar de forma bem clara. Muitas pessoas têm dúvida. Eu não casei, nem meu marido nunca casou. A gente está falando de casou, a gente está falando da Igreja Católica. Então, nós somos segunda união, não somos segunda união. Dando um exemplo meu e do André, o André ele teve um matrimônio e eu não tive. Eu não tinha sido casada quando eu conheci o André, mas ele já tinha sido casado. Na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Então, o fato de eu não ter sido casada não me coloca como meia união ou primeira união. Eu sou segunda união por conta da condição do André de ter sido casado. Não é, André? Isso daí é uma prova de amor, hein? Olha, você ter o amor, primeiro de uma pessoa que você contraiu o matrimônio, já é uma prova de amor, querendo ou não, né? Foi um momento e passou. E agora você tem uma pessoa ao seu lado, vivendo como um casal de fato, unido, e que, apesar de nunca ter recebido, né, o sacramento do matrimônio, vive essa realidade de segunda união, acolhendo a pessoa. Olha, pode ter certeza que você é uma pessoa muito abençoada. Você pode ter certeza que você é uma pessoa amada. Nós vivemos em comunhão, padre. E aí quem está nos assistindo pode perguntar ou pensar, vocês comungam? Não. A gente não comunga. De fato, a gente comunga espiritualmente. É uma experiência que muita gente viveu agora. O que vocês viveram agora, a gente vive há mais de 10 anos. Uau. Sim. Mas nós vivemos em plena comunhão com Deus. Porque a gente vive uma comunhão espiritual muito forte, a gente vive o amor muito forte. E a gente vive o pode fazer, o é permitido fazer dentro da igreja. Porque nós temos o lugar sim dentro da igreja. E essa comunhão nos fortalece para ter esse lugar. Mas nós temos esse lugar porque nós queremos estar dentro da nossa igreja. A gente nunca quis abrir mão da nossa igreja e nunca vamos querer. Jamais. Em um certo momento da minha vida, padre, que lá no começo, né? Assim, quando a gente começou a se relacionar e que eu sabia que eu não podia, não deveria, né, comungar, eu pensei em... Vou contar uma historinha pequena, mas que o senhor vai entender. Eu comecei a participar de um movimento não católico, né, na igreja lá em Fortaleza, lá onde a gente é cearense, e a gente morava lá e estava morando aqui há alguns anos. E nesse movimento era um movimento que chamava, eles diziam ecumênico, né? Realmente era. A gente ia estudar a Bíblia, fazer estudo bíblico lá, e era bacana, porque como tinha católicos, evangélicos, tinham espíritas, então a gente estudava a Bíblia, né, as passagens e tal, e era interessante, assim, eu gostava pelo estudo, sempre gostei de estudar a Bíblia e fui participar disso, né. E aí um dia chegou alguém lá, um desavisado da igreja do André, que era o pastor que comandava esse negócio, e ele começou a falar mal não é falar mal, né? Ele começou a colocar alguns pontos que eu não, como católico, não aceitava, principalmente em relação a Nossa Senhora. E aí o sangue ferveu.
né? Mas estava lá todo mundo, né? Mas aí, enfim, se resolveu, né? A situação, o próprio pastor, não, aqui a gente é ecumênico, ninguém vai entrar nesse assunto e tal. Mas aquilo ali para mim foi aquela coisa, olha, eu sou católico, né? Você confirmou? Eu já sentia isso, mas eu titubeava, né? Por algumas coisas, né? Que eu estava vivendo naquele momento. Própria juventude, que é normal com todo mundo que passa por um questionamento da fé. Né? Isso. E aí, enfim, naquele momento, aquela confirmação, aquela coisa, e eu disse para a Janaína, naquele dia mesmo, se nós temos que fazer alguma coisa dentro da Igreja Católica. Engraçado, né? Às vezes a gente passa por crises da fé e não é pecado, viu? Tem gente que se coloca numa condição de pecado a pessoa vir para a igreja e falar, olha, eu tive crises da fé, eu tive dúvidas da fé. Nenhuma relação, nada que a gente possua de valor, não passa por uma crise. Vide a nossa crise econômica que a gente está vivendo aí, né? O real, o euro lá em cima, o dólar lá em cima nas alturas, é porque reflete de fato a crise pela qual o país está passando. E isso, com o passar do tempo, vai se restabelecer, vai voltar, a gente vai se readaptar. Na igreja, por esse momento de pandemia também, olha que dificuldade o padre ter que virar o youtuber agora. E a gente está se adaptando. É uma crise? Foi um momento porque eu também criticava, viu? Falava muito mal de youtubers. Na missa, inclusive, eu falava mal de youtubers, eu estou pagando a minha língua agora, tendo que ser também o YouTube como meu aliado. Muito obrigado, pessoal do YouTube, falando nisso. E os que também são inscritos no nosso canal. E aí, sobretudo, também num relacionamento, né? Ou na nossa vivência de fé, a gente passa por essa crise. Quando você... Esqueci desse detalhe nobre aí, que vocês são cearenses, né? O Ceará, o lugar bonito, hein? Deus abençoe aquele lugar lindo, maravilhoso. Quando vocês estão duplamente aqui em São Paulo, chegaram, quando vocês vieram de outro estado, quando vocês vieram para cá, vocês já estavam nessa condição de segunda união, correto? Correto. Vocês já viviam em segunda união. Quando vocês chegaram na igreja, o que vocês receberam na igreja? Vocês chegaram, receberam a porta fechada, a porta aberta? O que vocês receberam? Escancarada. Meu Jesus. Muito aberta. Na verdade, a gente já fazia parte de um movimento lá em Fortaleza, de casal de segunda união, dentro da igreja católica, já há alguns anos, né? Uns 3, 4 anos que a gente já fazia parte. E a gente tinha um grupo que a gente coordenava já lá, de casais de segunda união. Lá existe um movimento muito forte de casais de segunda união. E uma das coisas que atingia a gente para vir morar aqui era largar esse trabalho que a gente fazia, esse movimento e esse trabalho que a gente fazia lá para vir para cá, né? Esse movimento vocês já assumiram já depois desse momento, depois que você passou daquele momento com o pessoal lá e com depois. Já foi passando depois, tempos depois. Foi. Já estavam mais maduros, Sim. certos na fé. E quando vocês chegaram numa paróquia aqui, né, da Grande São Paulo, aqui próximo, né, no qual tinha um seminarista na época ainda, era diácono, seminarista, né, e aí depois tinha um padre lá, que é o padre Elcio, né, que hoje é nosso aqui vizinho, está aqui ao nosso lado na paróquia do Rosário, e ainda também estava como seminarista e nós lá nos conhecemos. E hoje vocês estão aqui com grande alegria no Embu, residindo aqui no Embu das Artes. Estão gostando? Amando. Bom demais, muito bom aqui. Vale a pena viver aqui, né? Vale a pena. É muito tranquilo. O Embu das Artes é muito bom. E olha só, engraçado, como a história de vida de André e da Janaína, como eles também trouxeram uma bagagem e tinham aí N motivos, ou às vezes até N situações para serem barrados na porta falando, não, peraí, vocês estão vindo de fora, vocês estão chegando agora, vocês estão chegando aqui e ainda são de segunda união, peraí, o que vocês vão fazer dentro da igreja? Pode pegar mal de vocês, volta para onde vocês vieram, porque aqui vocês não servem. Infelizmente, ainda tem na cabeça de muita gente que em nome de pastoral, ou XPTO, que em nome de serviço XPTO, que em nome de, até às vezes no nome do padre, às vezes se valem para dizer o quê? Que fulano de tal não serve. Minha gente, Deus serve-se de todo mundo, até do bandido, do pior bandido que seja, Deus, Ele ama aquela pessoa.
independentemente. E é justamente para mostrar nesta alegria que o amor proporciona, que a história de vida de qualquer casal, seja ele um casal que desde quando era pequenininho já se conhecia, se apaixonaram perdidamente, ele foi dela, ela foi dele a primeira e única vez e nunca viveram um outro amor e viveram uma história de romance como se fosse um filme, como se fosse um romance de livro aí do período romântico da história da literatura. Pode ser também como que um cara que tentou, foi, procurou, não conseguiu, a moça foi, procurou, não conseguiu, se frustrou até encontrar a pessoa certa no seu amor, na sua vida, para viver a sua vida. Como até aquela pessoa que às vezes passa a vida inteira solitária, sozinha, não vira nem padre, viu? Chega a virar padre, mas se dedica a ser solteira. E para ela, né, como a gente antigamente ficou para titia, né, um termo muito pejorativo, mas a pessoa se dedica a cuidar de outras pessoas, a amar outras pessoas. Todos nós, minha gente, temos a nossa história própria para expressar esse verdadeiro amor. E vocês tocaram num assunto muito importante. Quando vocês chegaram na igreja, a primeira coisa que vocês falam, né, então, no participar da igreja, é a questão da comunhão. Eu não sei se o André lembra, mas uma vez, você falou uma vez para mim, eu gravei aquilo na minha memória e já fui tema de homilia diversas vezes. Uma vez você falou para mim que na hora da comunhão é a hora do vamos ver. Parece que é a hora dos santos levantarem e comungarem e os pecadores ficar tudo no banco. Lembra disso? Não é. Não lembra? Você me contou essa daqui. Você fala, padre, a gente tinha vergonha no começo de que todo mundo levantava, ia comungar na fila da comunhão, e nós às vezes ficávamos ali, meio que, né, olhava para um lado, olhava para o outro, e parece que aquela segregação, aquele momento, a fila da comunhão parece que segrega, em que os santos vão e os pecadores ficam. Eu sempre digo que a comunhão é para quem peca. É remédio para quem peca. E não é porque quem está no banco, que está em pecado, que tem um pecado maior ou menor de quem está na fila. Porque todos nós estamos nessa condição. E hoje vocês falaram que não comungam, né? Não vivem essa comunhão no sacramento, né, propriamente dito, da Eucaristia, de tomar a hóstia, colocar e ingerir. Mas vocês deixam de comungar na missa? Não. Como que vocês fazem? Me explica, porque eu preciso aprender também para ensinar o povo. E o povo precisa aprender também. O primeiro momento que a gente comunga, padre, é na palavra. Então, quando começa o rito, né, da palavra, a gente já começa ali a comungar com a palavra de Deus. É a nossa primeira experiência com a comunhão. Então, a gente já está na fila. Uma fila que é horizontal, né? Uma fila vertical, assim, no sentido de a gente ir um atrás do outro. Está todo mundo e a palavra recebe, todos nós, né? Os bancos estão ali. Você já deve ter aprendido, né? Que a gente na hóstia a gente não pode deixar nenhum fagulhinha, né? O padre também tem que ficar bem atento e tal. Tem gente que não comunga nem na mão porque tem medo, só comunga na boca, enfim. A palavra também a gente comunga dessa maneira, deve comungar dessa maneira, né? Sim. Não pode perder uma virgulinha. Não pode perder uma virgulinha. Então, enquanto a gente não pode, né? Pela nossa condição, a gente não pode ir na fila, mas a gente já está na fila lá na palavra. Lá no comecinho dos ritos da missa. E na hora da comunhão, a gente vai comungar espiritualmente. E é por obediência que a gente faz isso. Por obediência à nossa igreja. E a nossa igreja, ela é mãe, ela é mestra, e foi isso que a gente aprendeu, e é isso que a gente traz no coração. E por ela ser mãe e mestra, é a ela que nós devemos respeitar, né? Com todos os seus ensinamentos, com seus dogmas, e assim a gente realmente se sente pleno, e não é da boca para fora. Nós não temos, nem eu posso falar pelo André, nós não temos, não é que a gente não gostaria de ter a comunhão em espécie, né, bonitinho, colocando na boca. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo é que isso não nos afasta de Deus. O fato da gente não ir para a fila da comunhão não nos afasta de Deus. Muito pelo contrário. E aí, durante a missa, como que vocês fazem?
rezam, ou vocês ajoelham, vocês... A comunhão, como a Helena falou da palavra, né? Eu penso assim, eu vejo tanta gente que vai à missa, mas fica ali conversando, né, com o outro, ou fica... Você vê que a pessoa está no celular, ou que a pessoa está pensando em outra coisa, não está ali o todo da missa, né? Aí na hora da comunhão, a missa não é só a comunhão. A comunhão é uma parte dela. É uma parte da missa, né? Que a gente não pode. Né? É bom? Claro que não. Claro que eu gostaria de comungar, ela gostaria de comungar, mas a gente tem que ter o respeito. Né? Tem que ter o respeito. Enquanto a igreja não nos autoriza, nós não comungamos. E por que a igreja não permite? Por que o padre não deixa o povo comungar? E aí? Tem resposta a essa pergunta? Responda para os seus ouvintes. Gente, o padre, eu procuro sempre... O padre que é o senhor. O padre sou eu. O padre eu procuro sempre ensinar as pessoas da melhor maneira possível. E eu sempre falo uma coisa aqui na Santa Paulina, essa história do pode, não pode, o que é certo, o que é errado, a gente já coloca um rótulo aí, parece que está achando, né? É isso, pum, é aquilo. O poder ou não, né, da comunhão, ela está atrelada à questão da vivência do sacramento matrimonial, né? Que no caso, como a gente falou, já do vínculo primeiro que teve, que não se dissolve, que não se dissolveu no caso, ou que pelo menos não foi reconhecido como nulo, não houve o vínculo, impede de que um casal que está em segunda união restabeleça este vínculo. Por quê? Assim como o sacramento da ordem, ele é um sacramento que nos configura de modo indelével, ou seja, não se apaga aquilo que eu recebi no sacramento da ordem no dia 10 de maio de 2014. Aquilo não se apaga na minha alma, eu vou ser padre aqui na terra. Se eu deixar de ser sacerdote um dia, eu vou continuar sendo padre. Se eu deixar de exercer o ministério, eu ainda permaneço padre. Se eu for para o céu, vou ser padre. Se eu for para o curatório também. E se eu for para o inferno também. É duro, viu? No casamento, ele estabelece um vínculo que chama-se, um vínculo, né, indissolúvel, que ele dura até a vida. Ou seja, enquanto houver a vida, até a morte, depois da morte, então, esse vínculo se rompe. Ou então, caso o sacramento ele não tenha ocorrido, e aí por isso tem um processo longo de verificação, tanto para a pessoa casar, quanto para a pessoa declarar a sua nulidade. Para esses dois processos, a igreja então ela conduz, ela tem uma diligência muito própria. Para quê? Para que os ditames do dia a dia, as coisas que a sociedade nos impõe, os modismos no casamento e o descasamento, não tragam justamente para essa instituição que é a família, que é uma instituição sagrada, de direito natural do homem, ou seja, eu, sacerdote, eu, enquanto homem, tenho esse direito de casar. Eu tenho esse direito, é um direito que eu possuo. Eu abro mão voluntariamente para me dedicar, abraçando a vida celibatária, para me dedicar ao sacerdócio. Mas quem vive essa vida e quem realmente exerce o seu direito ao matrimônio, contraindo esse matrimônio, na igreja, com a fé e também recebendo o sacramento do matrimônio, ele vive um vínculo que não se dissolve. Mas aí, obviamente, né, isso tudo no discurso é maravilhoso. Agora vai ficar lavando louça todo dia, vai lavar roupa suja todo dia, vai cuidar de criança, é fácil cuidar de criança? Vocês nem vou perguntar quantos filhos vocês têm, porque senão eu vou assustar o povo aqui. Mas quantas das realidades, tanto da vida sacerdotal também, quanto da vida matrimonial, são duras, são difíceis e testam ali, dia após dia, exatamente essa escolha que é feita. E aí, de repente, você descobre que a escolha que você realizou num determinado momento da sua vida não é a escolha pela qual você vai doar a sua vida. Você vai estar se martirizando, se matando e matando outra pessoa. Por isso, você que queira casar, meu querido, pense muito bem. Pense 3.000 vezes antes. E não case para ser feliz. Se você queira casar para ser feliz, comece pensando errado.
Case-se para fazer outra pessoa feliz. Case-se para doar-se, não para receber. Porque você doando, entregando para o outro, automaticamente você vai estar recebendo também. Mas na nossa condição, né, de egoísmo que assola, às vezes a gente não consegue entender essa sacralidade do matrimônio, essa sacralidade da vida a dois. Vamos voltar ao assunto, já saiu um pouquinho, mas a gente volta aqui para a comunhão estabelecida pela igreja. A comunhão sacramental, a Eucaristia, ela deve ser dada para a pessoa que vive em estado de graça, ou seja, não está em pecado mortal, está apta para receber o sacramento. Por isso que a igreja, né, ensina que as crianças, depois de seus 9, 10 anos, já podem receber, que já tem consciência do que vão estar recebendo. E no caso de uma pessoa que casou, estava vinculada a outra pessoa, deixou esta pessoa no seu convívio e abraçou uma outra união, abraçou uma outra pessoa, uma outra realidade, como que espiritualmente permanece ligado à outra. Ah, padre, mas isso daí é adultério? Esse modo de viver é adultério? Porque na Bíblia está dizendo. Porque em tal lugar fala. Porque isso daí é uma abominação. Abominação, meu filho, é você viver a vida inteira com uma cara terrível, feia, fechada, morto por dentro, porque não soube amar. Você não sabe exatamente como que ama, ou não sabe como verdadeiramente amar. Olha, a gente tem uma visita aqui. Mamãe vai já, tá bom? Viu como falei que é difícil cuidar da criança? Vem cá, Zé. Vem cá com o tio. Olha, dá um abraço no tio. Cadê a mamãe? Olha só. É fácil ser casado, meu filho? Casa pra tu ver. É fácil? Não é fácil. É que Mas, é um dos, tá? São quantos no total? Ao todo, 7. 7. Mas a gente precisa explicar. Não, deixa. Melhor explicar outra hora. Minha gente, vejam isso. Eu acho que na nossa caminhada, a expressão desse verdadeiro amor se dá na geração de vida, se dá justamente no ensino de uma transmissão, de um legado, onde a gente vai aprendendo com o passar do tempo que não é a primeira união, que talvez seja a primeira escolha que a gente faça, a melhor. Talvez não seja nem a segunda, porque também existem casais de segunda, terceira, quarta. Mas sejam sempre as escolhas que a gente faz dia após dia para poder viver bem e fazer outra pessoa também viver bem. André, você se arrepende da decisão que você tomou? De hoje você não viver com a primeira pessoa com a qual você se casou. E hoje esteja aí ao seu lado, você se arrepende? Fala que você se arrepende pra tu ver. Você se arrepende? Não. De jeito nenhum. E essa criancinha que vai aqui crescendo? Daqui a pouquinho, ele também vai aprender a fazer suas escolhas. A gente vai aprender a fazer as nossas escolhas dia após dia. E nós nunca que vamos a saber qual é, de fato, a melhor escolha se a gente não aprender. Tchau, José. Tchau, José. Então, hoje nós tivemos aqui essa animada visita, né? Esse animado café com fé, que a criança, lógico, que ela quer comer, ela está com fome, ela vem atrás da mãe e ela sabe que a escolha que ela faz hoje é a melhor que ela possa ter, é de ir ao encontro daquela que pode fornecer ela. Você falou que a igreja é mãe, né? Mãe mestra. E a gente não pensa duas vezes de correr até ela, a gente também está com fome. Isso. Ah, padre, mas eu não comungo, não recebo Jesus na Eucaristia, mas você fica com fome na sua fé? Sua fé fica abalada por isso? Você fica abalado? Não. Você que talvez comunga todos os dias, todos os domingos, e ainda assim não sente a fé, talvez não seja a falta da comunhão que faz a pessoa perder a fé. Talvez não seja também a pandemia, na qual a gente ficou aí 111 dias aí sem receber, ou melhor, se há a possibilidade de celebrar Jesus na Eucaristia, e abre um parênteses aqui, mesmo celebrando missa presencialmente, com a possibilidade de chegar às pessoas, olha, tá difícil as pessoas irem para a igreja, viu? Ah, mas eu tenho medo da pandemia. Mas muita gente ainda está com medo tremendamente de sair de casa para vir à missa.
Não é o fato de você comungar ou receber Jesus na comunhão que vai lhe aumentar a sua fé. Eu creio, Senhor, mas aumentar a minha fé. Este dizer, que é de Tomé, minha vovó, há muitos anos atrás, ensinou a falar: filho, quando você olhar para Jesus, o padre levantar Jesus na Eucaristia, levantar o cálice, fale: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Não é o fato de você comungar então, meu filho, que você vai receber de fato a fé em Deus, porque a fé é algo que vem de dentro, uma resposta que o homem dá para com Deus. Por isso, não é você recebendo Jesus que vai ter esse aumento da fé. Não vai também fazer com que você seja um melhor cristão ou um pior cristão. Mas conhecendo o testemunho, conhecendo a história da vida de alguém, e sem rotular, viu, minha gente? Sem chegando pondo rótulos. Porque quando chegou um casal lá do Ceará, bonito, lindo, formoso, era mais, né? Tinha um pouco mais de cabelo, né? E a gente pode, padre, a gente pode nesse momento aproveitar que você está nos escutando, e se você é um casal em segunda união e se sente reprimido, se sente rotulado, esquece isso. Esquece o eu não posso. E coloca na sua cabeça o que eu e o André sempre colocamos. A gente pode muita coisa dentro da igreja. Os nossos trabalhos pastorais, a igreja ela é sedenta de casais engajados. Então, tem muita coisa que a gente pode. Então, não vou ficar me apegando ao que eu não posso, sofrendo com o que eu não posso e me afastar da minha igreja. Mas não vou mesmo. Então, se você está aí, é casal em segunda união, e está no seu cantinho, às vezes até sem querer falar para o próprio padre ou para a própria comunidade, né, com receio de ser julgado, esquece isso. A igreja ela tem as portas escancaradas para todos. A gente é testemunha disso. Podemos encerrar então? Sim, sim. Então, muito bom para a gente poder falar esse tema, né, sobre o casal de segunda união. Queria agradecer primeiro ao Senhor por estar dando essa oportunidade a gente, né, de estar aqui colocando essa situação que existe muito hoje em dia, né? sim. E é sempre bom a gente ver que a igreja, como a Janaína disse, é mãe, né? E ela está sempre de portas abertas. Então, eu não vou lembrar da frase, mas ela vai. Que estava escrito no muro da igreja, o senhor era seminarista, e que a gente chegou de Fortaleza, né? E a gente estava atrás de escola, de igreja e tal. E a gente passou e eu vi aquela igreja escrito no muro... Papa Francisco. Quem procura a igreja deve encontrar portas abertas e não fiscais da fé. Eu que escolhi aquela frase. Foi? Pois aquela frase foi que nos tocou. Eu dei o dedinho para ela. Aquela frase foi que nos abriu a porta. O nosso coração se abriu ali para dizer: aqui. É nessa igreja que nós vamos entrar. Né? Porque a gente sentiu que não ia ter esses rótulos, essas portas fechadas ali. Né? É isso. Queria agradecer muito ao senhor, né, por também ter, naquele momento, nos aberto essa porta, junto com o padre Elcio. Né? Eu que agradeço também. Vocês abriram a porta da casa de vocês, né? Literalmente abriram, né, a família de vocês para me acolher também aqui hoje, para trazer e partilhar da história de vocês e orientar também a muitos que às vezes se encontram nessa situação, com muita vergonha. Eu tenho casais de segunda união engajadíssimos aqui na Santa Paulina, na paróquia, são muito presentes, atuantes. Alguns que são casais casados também, é meia união, porque só vai a esposa, ou às vezes só vai o esposo, né? E são inteiramente engajados. Muitos casais também que são casados na igreja dão seu testemunho, né? Ajudam, falam e resolvem as coisas, mas desde o ano passado, infelizmente a pandemia quebrou minhas pernas, a gente estava programando para fazer aí um casamento comunitário com casais que ainda não receberam o sacramento. Como tem gente que está difícil de casar, nossa senhora, é união estável, ou então simplesmente juntou, agora a união estável ainda deu uma facilitada, né? Mas simplesmente se juntou e não quer casar, tá bom do jeito que tá. Pode, tem todos os meios para casar, mas não querem casar. E ainda digo para eles, eu falei, olha, cuidado, porque quando vocês casarem,
realmente vai mudar. Não vai ser esse mar de rosas que vocês acham que estão vivendo. E talvez, se a gente também for olhar, né, nas nossas famílias, né, qual é a família que possui o mar de rosa? Quem é que vive no mar de rosa? Então, como a gente está vivendo em momentos de turbulência, em momentos de pandemia, todo mundo está se reconhecendo, agora se ressignificando, também a gente vai olhar e precisamos olhar com esse olhar de amor, esse olhar de caridade, esse olhar de misericórdia, esse olhar de acolhida para aquele que chega, independente do rótulo, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele ou ela é um filho amado de Deus. Amém. Vamos então dar a bênção para vocês nesta casa, nesse lar, nessa união que vocês vivem e a bênção também para o povo que nos assiste. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a vossa casa, a vossa família, abençoar também os seus projetos, o seu futuro, bem como a todos também que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Café com Fé fica por aqui. Acompanhe o próximo. Até mais. Abraço. Um abraço.